Professor, o que é filosofia da mente e quais as contribuições para a filosofia contemporânea? A filosofia da mente é uma discussão que se inicia no século XX, mais precisamente a partir da década de 50, e existem alguns marcos que são importantes para a discussão da filosofia da mente. Um dos primeiros marcos é a publicação em 1948 de uma obra de um autor chamado Hilary Putnam, chamado O Conceito de Mente. Nessa obra, que é uma das primeiras que se tem em discussões de filosofia da mente, o autor faz uma construção da mente a partir da análise da linguagem. E a filosofia da mente ela retoma problemas que são clássicos dentro da filosofia. Um desses problemas é a relação entre mente e corpo. E a maioria dos autores que surgem após 1950 estão interessados em tentar resolver um problema clássico da filosofia, que é a relação entre mente e corpo. O problema retomado por boa parte da filosofia da mente é o chamado problema cartesiano da dualidade, ou também chamado dualismo psicofísico. O dualismo psicofísico compreende que mente e corpo, para alguns, são duas substâncias separadas. Já para outras linhas dentro da filosofia da mente, o que existe é o chamado materialismo de substância. Mente e corpo seriam uma mesma substância. Já para a biologia mais recente, após a chamada década do cérebro, em 1990 para cá, com a descoberta de algumas técnicas como eletroencefalograma, ressonância magnética, o que se entende é que a mente, na verdade, é uma substância produzida pelo cérebro. São feitas várias analogias. Uma dessas, por exemplo, é que o rim excreta uma substância, o coração tem uma função, o pulmão tem uma função e o cérebro produz alguma coisa que é a mente. Entretanto, todos os demais órgãos produzem coisas materiais. Já a mente é um produto imaterial. Então, uma série de autores, como por exemplo Jerry Fodor, Daniel Dennett, Hilary Putnam, o professor brasileiro João Fernandes de Teixeira, tem se preocupado em investigar a natureza daquilo que constitui ou o pensamento ou a mente. E as investigações da filosofia da mente, elas perpassam uma série de campos, especialmente as discussões que existem com a psicologia e com as chamadas neurociências, que é a presença da discussão biológica sobre a investigação daquilo que é a mente. Na verdade, o problema não é resolvido, a filosofia da mente não tem uma pretensão, talvez, de tentar eliminar o problema, mas é uma discussão filosófica daquilo que constitui a mente no âmbito filosófico, no âmbito da investigação científica. A filosofia da mente está preocupada em analisar questões como o que é o pensamento, qual a relação entre mente e corpo, o que são estados psicológicos, o que faz com que nós tenhamos consciência e o que propriamente é a consciência, que é uma pergunta de natureza propriamente metafísica ainda e não resolvida por nenhuma área da filosofia e nem das ciências em geral. Quais as contribuições de John Searle? As contribuições de John Searle para a filosofia da mente possuem um vasto campo de investigação, e John Searle desenvolveu um conjunto grande de obras acerca da discussão entre três temas: qual a relação entre consciência, linguagem e sociedade. Para John Searle, o problema da consciência não é um problema isolado, é um problema que perpassa a linguagem e a sociedade. A consciência, para John Searle, ela é resultado da interação entre linguagem e sociedade. Numa obra específica chamada Mente, Cérebro e Ciência, o John Searle faz alguns questionamentos no início da obra, que foi uma série de conferências feita por uma rádio na década de 60, 70, na Inglaterra. O que faz com que partículas físicas, que constituem os neurônios, possuam consciência num universo extremamente físico, sem qualquer tipo de explicação? E o que faz com que essas partículas ainda possuam consciência da própria consciência? Então, o grande problema que o John Searle inaugura dentro da filosofia da mente é propor que o problema da consciência não pode ser resolvido a partir de uma ideia de que a consciência é alguma coisa isolada, metafísica, ou propriamente que a consciência seja um objeto verificável. A consciência diretamente, ela depende das discussões sobre o que é a linguagem e o que é a sociedade.
O John Searle é herdeiro das discussões de Ludwig Wittgenstein sobre o conceito dos jogos de linguagem. O que é a consciência é formado por jogos específicos que são constituídos a partir da ideia daquilo que é a sociedade. Acredito que seja isso as contribuições da discussão de John Searle, algumas das inúmeras que possuem para a discussão da filosofia da mente na filosofia contemporânea.